tem a honra, com meu intermédio, dar a todos os presentes a sua salvação, somar aos votos de paz e concórdia. Sejam todos muito bem-vindos. Irmão Grande, as cerimônias formais providas necessárias à entrada regulamentar do pavilhão nacional. Podemos dar sequência à missão.
Iniciamos nossas homenagens a esta augusta espiritualidade simbólica e Moedemola da Serra Sortinéria número 155, que completa na presente data 6 anos de trabalho maçônico desde o Oriente, com uma vibrante salva de palmas. Setembro. Minhas senhoras, meus senhores e meus irmãos, a maçonaria, a dogmática e a sectária, sem preconceitos de raça e de cor, não inquire das crenças ou princípios filosóficos e religiosos dos seus componentes. Exige de cada um deles, isto sim, a aceitação de um princípio criador absoluto, que o definimos como o grande arquiteto do universo. Não somos, pois, materialistas. A ânsia de encontro com a verdade, que é a nossa preocupação constante, vemos no alto os preponderantes cogitações do Espírito. Precisamente por assim ser, é que todos os nossos trabalhos são sempre precedidos de uma invocação solene ao Supremo Senhor dos Mundos. Nossa instituição, senhoras e senhores, tem por conteúdo pragmático tudo que se inspira no tradicional triângulo formado pelos valores da liberdade, igualdade e fraternidade. Sentimos sempre nessa trindade magnífica uma proclamação discutível da prevalência do espírito sobre a matéria, na luta constante pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. No desenvolvimento de nosso programa educativo, além da investigação constante da verdade, nós, maçons, batemos-nos pelo amadurecimento do mérito, da virtude e da inteligência, e pelo aplauso e reconhecimento a todos que prestam serviços à pátria e à humanidade. Em nossos postulados, destaca-se a proclamação de que os homens são livres, iguais em direitos, condenando-se os privilégios e regalias. Reconhecemos o trabalho como um dever social, sempre nobre, seja intelectual, manual ou técnico, e que o homem criado para ser bom e feliz deve ser tolerante para a maior equidade das relações humanas. Em nossos postulados, destaca-se a proclamação de que os homens nascem livres e iguais em direitos, condenando-se os privilégios e as regalias que os desnivelam. Assim, senhoras e senhores, abrimos as portas de nossos tempos com o desejo sincero de fazer sair deles, na comunhão estabelecida, o estímulo à meditação sobre o encontro lógico de uma ideia de paz que conforte a mente, o coração e o espírito. Não iniciamos os nossos trabalhos sem invocarmos o auxílio do grande arquiteto do universo. Pedimos, pois, a todos que se ponham em pé e nos acompanhem no pensamento que elevamos até aí. Criador Supremo, impetramos mais uma vez o poder da vossa influência singular nesta reunião, onde a perfeita comunhão de sentimentos não vai justificar das homenagens que possa o homem tributar. Estais conosco agora, na sabedoria e na exatidão de nossos atos, mas sob o poder das vossas leis.
Presidi, Senhor, o tributo sincero que unidos prestamos à nossa loja, aos nossos obreiros e aos nossos familiares. Vós que destes ao homem o poder de continuar a vossa obra criadora, então, do mesmo modo que nos concedestes a alegria neste momento, outorgai à nossa loja a satisfação do privilégio de continuar cada vez mais unida e progressista do fiel cumprimento dos deveres maçônicos. Que assim seja. Assim seja. Sentemos. Eu vou transferir neste momento a palavra ao general Alberto da Oficina, que ele dê sequência para a programação prevista para essa unidade de aniversário. Boa noite, meus irmãos e convidados, nesse momento especial, em comemoração do aniversário de 6 anos da nossa loja. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão orador, para que ele abrisse esse momento, falando um pouco do histórico da nossa loja, como ela foi fundada, qual a finalidade. O orador, pode ficar com você. Boa noite a todos. Vou fazer aqui uma breve retrospectiva histórica da nossa loja. A loja Irmão Etevaldo Marcelo Fontenelle foi concebida com o intuito de perpetuar a memória desse ex-grão-mestre da grande ordem maçônica do estado do Ceará, que deteve uma larga história de destacados serviços prestados à maçonaria cearense e brasileira e é considerado por grande parte dos irmãos como grão-mestre da fraternidade. Existia um grupo formado pelos irmãos Davi Fontenelle, Veras Fontenelle, Francisco Souza Freitas, José Edilson Torres Batista, José Ivan de Souza, José Raimundo Justino de Aguiar, Rafael Reis de Carvalho, Robson Bezerril Cavalcante, Rui Germano Lara e Walter Batista de Souza, os quais, conjuntamente com o irmão Etevaldo Marcelo Fontenelle, compartilhavam momentos de felicidades, como saborear a galinha caipira e assistir jogos do Ceará Sporting Clube e participar de reuniões em eventos maçônicos. Esses irmãos, no dia 4 de 12 de 2018, no quarto andar do Hospital São Carlos, após visitar o irmão Etevaldo, começaram a pensar em uma forma de deixar o nome daquele querido irmão gravado na história. Daí surgiu a ideia da fundação de uma loja maçônica com seu nome. Por ocasião do seu velório, no dia 6 de 12 de 2018, no Salão Master da Eternos Velório, os irmãos Walter Batista e Vilar, presentes no momento, deram notícia da pretensão ao então sereníssimo grão-mestre Silvio de Paiva Ribeiro, o qual de pronto manifestou seu apoio à iniciativa. Já no dia 11 de 12 de 2018, os componentes do grupo fizeram uma visita ao sereníssimo grão-mestre em seu gabinete e formalizaram a intenção da fundação da loja Irmão Etevaldo Marcelo Fontenelle. Na ocasião, o grão-mestre novamente hipotecou o seu apoio à iniciativa e passou as orientações para o atingimento do seu objetivo. Dentre elas estava a necessidade do aumento do número de obreiros para dar consistência à realização dos trabalhos em loja. A partir daí foram feitos alguns convites e chegou ao número de 24 irmãos fundadores, egressos da loja Esporgrava número 2, Liberdade Quinta número 12, Benjamin Constant número 25, a Caça Lencária número 50, Tiradentes 53, Nomes Excelsos Cavaleiros do Tempo da Arte Real, década 64, Álvaro Reis, número 65, Gonçalves Ledo, número 89, Cavaleiros do Cruzeiro do Sul, número 99, Experiência e Sabedoria, número 115, João César, número 121, Perfeita Liberdade, número 130, Portal da Liberdade, número 134, e Luiz Gonzaga, número 144, as quais seremos eternamente gratos pela concessão dos obreiros. Outro item imprescindível seria a definição de um tempo para a realização das reuniões. Neste aspecto, recebemos total apoio da loja Nova Cruzada do Norte, número 7, Luzes da Sabedoria, número 140, e Guardiões de Hora, número 151, liberando na noite de quarta-feira o tempo localizado na Palácio Maçônico Venâncio Pereira de Moura, no bairro da Sapiranga, para que pudéssemos realizar nossas sessões.
No curso dessa caminhada inicial, tivemos expressivas ajudas, como as prestadas pelos irmãos Henrique Agostinho de Santiago, Egberto Gomes de Souza, Germano Silva de Abreu, José Moreira Barros, Luiz Antônio Quadro, Francisco dos Santos Castelo Branco Neto e José de Alencar Correia de Araújo, este de Oriente de Natal, além da loja Nova Cruzada do Norte, número 7, e do Leitão Sereníssimo, meu mestre Silvio de Paiva Ribeiro. Daí, dia 21 de 2 de 2019, véspera do aniversário do irmão Etevaldo Lacerda Fontenelle, às 19h30 ocorreu no Templo da Verdade, situado nas dependências da Grande Congregação do Estado de Ceará, sob a condução do Sereníssimo Silvio de Paiva Ribeiro, a fundação da Augusta Respeitável Ordem Simbólica Irmão Etevaldo Lacerda Fontenelle 1955, que passou a funcionar em caráter provisório. Foram fundadores os irmãos Adoniran de Souza, Carlos Ernesto Corrêa, Davi Fontenelle, Veras Fontenelle, Dimitri Sagrino Cisne, Eugênio Quartieri de Souza, de Castro, Francisco de Souza Freitas, Francisco José Freire Rodrigues, Francisco Terrânio de Souza e Silva, José Edilson Torres Batista, José de Macarneiro, José Ivan de Souza, José Raimundo Justino de Aguiar, José Sérgio Gomes Bezerra, Márcio Fraga de Souza, Paulo de Tasso Pires Nogueira, Paulo Henrique Leite Gonçalves, Pedro Vitor de Sena Rodrigues, Rafael Reis de Carvalho, Ricardo Abel de Barros Tavares, Roberto Batista Pereira, Robson Bezerril Cavalcante, Rui Germano Aira, Walter Batista de Souza e Welton Coelho Cisne. A primeira administração teve as seguintes composições: Luzes, presidente José Raimundo Justino de Aguiar, primeiro vice-presidente Robson Bezerril Cavalcante, segundo vice-presidente José Ivan de Souza. Os oficiais administrativos, orador Rui Germano Aira, orador adjunto José de Macarneiro, secretário José Edilson Torres Batista, secretário adjunto Walter Batista de Souza, tesoureiro Rafael Reis Carvalho, hospitaleiro Antoniano Rodrigues de Souza. Oficiais litúrgicos, primeiro diácono Dimitri Sagrino Cisne, segundo diácono Paulo de Tasso Pires Nogueira, chanceler Eugênio Quartieri de Souza Castro, mestre cerimônia Francisco de Souza Freitas, primeiro experto José Sérgio Gomes Bezerra, porta-estandarte Carlos Ernesto Corrêa, guarda do tempo José Batista Pereira, Roberto Batista Pereira, porta-espada Francisco Terrânio, porta-bandeira Francisco José, mestre de harmonia Paulo Henrique Leite. A partir da fundação, a loja passou a se reunir regularmente de forma ritualística às quarta-feiras no Palácio Maçônico Venâncio Pereira de Moura, no bairro Sapiranga, contando sempre com as visitas dos irmãos de diversas lojas. No dia 5 de 6 de 2019, 6 meses após a passagem para o Oriente Eterno do irmão Etevaldo, ocorreu a sessão magna de regularização desta oficina, sob a presidência do Sereníssimo meu mestre Silvio de Paiva Ribeiro. Com a sessão com a loja já devidamente regularizada nos dias 19 e 26 de 6 de 2019, ocorreram as sessões especiais de eleição, nas quais foram eleitos para os seguintes irmãos: Carlos de Venerável Mestre, irmão Robson Bezerril Cavalcante, primeiro vigilante José Ivan de Souza, segundo vigilante Paulo de Tasso Pires Nogueira, orador José Raimundo Justino de Aguiar, tesoureiro Rui Germano Aira, mestre cerimônia Dimitri Sagrino Cisne, guarda do tempo Francisco de Souza Freitas, primeiro diácono Rafael Reis, segundo diácono José Sérgio, chanceler Francisco Terrânio, hospitaleiro Antoniano Rodrigues, porta-espada Carlos Ernesto, porta-bandeira Francisco José, mestre de harmonia Paulo Henrique Leite, primeiro esperto Pedro Sena, segundo esperto Roberto Batista. Comissão Central, membros Welton Coelho Cisne, presidente, Walter Batista e Francisco José Freire. Comissão Beneficência, membros Francisco Delânio, presidente, Carlos Ernesto Pereira e Roberto Batista Pereira. Comissão de Finanças, membros José Sérgio Gomes, presidente, Paulo Henrique Gonçalves Leite e Roberto Batista. No dia 21 de 8 de 2019, o Sereníssimo meu mestre, irmão Narciso Dota Hernandes Filho, deu posse ao venerável mestre, irmão Robson Bezerril, o qual impulsou na
nossa oficina teve a satisfação de ter um aumento nos seus quadros de ouro, com a filiação do irmão José Wilson, no dia 18 de nove de 2019, iniciação do irmão Arthur Moaco Chaves de Souza, no dia 13 de 11 de 2019, e em 12 de 2 de 2020, a filiação do irmão Jameson Xavier. Ao completarmos um ano de existência, a loja decidiu conceder os seguintes títulos: filiado livre ao irmão Davi Fontenelle e José Wilson Torres Batista. Gratidão ao irmão Francisco dos Santos Castelo Branco Neto. Garantia de paz e amizade, Augusto Respeitável Simbólica, Nova Cruzada do Norte, número 7, através do então venerável mestre irmão Marcos Antônio Pinheiro Romeu. Mas, infelizmente, não foi possível realizarmos a nossa primeira sessão especial de aniversário, em razão do quadro e de inseguranças que reinavam em Fortaleza, decorrente da paralisação de atividades de grande parte dos policiais militares do estado do Ceará. Naquele momento, o quadro da loja contava com um aprendiz, um companheiro e 10 mestres, e 13 mestres instalados, totalizando 25 obreiros regulares. Depois seguiu-se a paralisação das atividades na loja em razão da pandemia, Covid-19. No dia 6 de 8 de 2020, investido dos poderes que lhe foram otorgados pelo serviço do mestre, irmão Narciso Lota Hernandes Filho, através do ato 410/1258, de 30 de 7 de 2020, o delegado especial do comércio, irmão Flávio José Miranda Ferreira, procedeu à posse administrativa da segunda diretoria da loja, encabeçada pelas luzes Paulo de Tássio, Pires Nogueira, general mestre, Emílio Stadiano Cisne, primeiro vigilante, Rafael Reis, número segundo vigilante. A terceira diretoria da loja teve as seguintes luzes: venerável mestre Emílio Stadiano, primeiro vigilante Antoniano Rodrigues, segundo vigilante Eugênio Patelli. Além das realizações da loja, tivemos que vivenciar a passagem para a terra de dois grandiosos irmãos, Francisco José Freire, no dia 29 de 1 de 2022, e o Elton Coelho Cisne, no dia 8 de 5 de 2022. O reinício das atividades em loja, após a pandemia do Covid-19, em 2023, ocorreu em um dos três recém-construídos templos da Grande Loja Bastante do Estado do Ceará, o qual recebeu a denominação de Templo da Fraternidade, onde se reúne semanalmente. Atualmente, os eleitos para o cargo administrativo, litúrgico e comissões são os seguintes irmãos: cargo venerável, irmão Adoniano Rodrigues, primeiro vigilante, irmão Francisco Gilvano, segundo vigilante, irmão Rui Germano Lara, orador José Ivan de Souza, secretário Eugênio Patelli, secretário adjunto Walter Batista, poste titular José Wilson, tesoureiro Carlos Ernesto, chanceler Antônio Wilson, mestre de cerimônia Ricardo Rodrigues, guarda do tempo Roberto Batista, comissão central Walter Batista, Dimitri Saruni e Roberto Batista, comissão de finanças Ricardo Rodrigues Russo, Antônio Wilson, José Wilson. Assim chegamos até aqui, celebrando o 6º aniversário da fundação da Augusta Respeitável Loja Simbólica, irmão Etevaldo Passaio Fontenelle, 1955, que conta atualmente no seu quadro com 38 irmãos regulares, sendo 4 aprendizes, 4 companheiros, 14 mestres e 16 mestres instalados. Nossas aulas foram concluídas, Senhor. Obrigado, meu irmão. Minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus irmãos, é com imensa felicidade que eu compartilho esse momento tão especial para a nossa loja, com vocês, que são nossas famílias, nossos familiares. Sem o apoio e sem a ajuda de vocês, nada disso seria possível. Nos reunimos aqui semanalmente em irmãos. Então, nós somos imensamente gratos a cada um de vocês que saíram de seus lares, de suas acomodações, de suas obrigações, para compartilhar conosco desse momento tão especial para a gente que está comemorando 6 anos de fundação da nossa loja. Então, seguindo a tradição de homenagearmos as personalidades maçônicas destaques por ocasião do aniversário desta loja, temos a grata e rara satisfação de anunciar a esta Assembleia os nomes dos ilustres agraciados.
certificado de gratidão e reconhecimento aos trabalhos prestados com excelência à grande loja maçônica do Estado do Ceará. Meus irmãos, a título de logística, para facilitar o trabalho do nosso irmão Marcelo, os nomes que eu for citando nesse dado momento, por favor, fiquem de pé. Em seguida, vai ser conduzirá esses irmãos à esquerda, à minha esquerda aqui do trono de Salomão. Então, nesse momento, nossos irmãos José Raimundo Justino de Aguiar, Robson Rio Cavalcante, Paulo de Tasso Pires Nogueira, Dimitri de Salim Francisco. Peço ao irmão Marcelo que conduza à minha esquerda, por gentileza. Irmão, deixa eu Perfeito. Meus irmãos, é com imensa alegria e orgulho que a nossa loja, em reconhecimento de suas gestões à frente às nossas oficinas, quando ocuparam o trono de Salomão, administrando com brilhantismo os trabalhos desta loja, a loja decidiu, por unanimidade, conceder o título de venerado de honra gratuito aos irmãos que estão aqui à minha esquerda. Então, seguindo a ordem cronológica das gestões, eu vou passar a missão ao irmão Aguiar e vou pedir para que ele repasse aos demais irmãos, dando continuidade. Valtinho, vem pra cá. É Veliz pediu para tirar uma foto. Muito crítica. Os outros, tentando tirar alguém, não consegui tirar foto. Só quando terminar. A massa vai ser homenageada. A emoção tomou de conta, eu esqueci até que tinha um degrau aqui do meu lado. Mas, graças a Deus, meu irmão aqui estava aqui para me apoiar. Então, Augusto Respeitado, loja Simone, que vai levar o Acesso Fontenelle número 55. Nesse momento, também gostaria de deixar marcado aqui, nesse momento, os irmãos, pela sua trajetória maçônica, acima de 40 anos. Então, os irmãos que eu vou citar, por favor, fiquem de pé. Irmão Luiz Germano Lara, Francisco Gilvão Tabosa Serafim, Francisco Moacir Clemente de Oliveira, eminente ex-grão-mestre adjunto Walter Batista de Souza e José Wilson de Oliveira. O irmão Marcelo, por gentileza, conduzir-os à minha esquerda novamente. Tem mais foto, pra trabalhar. Pessoal. Depois do nosso irmão Paulo e nosso irmão Wilson. Esses valorosos irmãos recebem nesse momento o presente título de irmãos decanos,
em reconhecimento e gratidão aos anos de dedicação de arte real junto à nossa oficina. Por se tratar de um momento muito especial para nós todos, eu humildemente me incluo nesse momento também, por ter uma personalidade muito admirável por mim, que é o meu pai. Eu gostaria também que os familiares, os demais irmãos que estão aqui, por favor, ficassem de pé. Os irmãos que estão recebendo a homenagem nesse momento. Minha sobrinha Tatiane, por favor, se dirija até aqui o Oriente. Pode vir direto, por favor. A cunhada Erinete, minha cheira, por favor. O sobrinho Nicolas Borges de Souza, por favor, que é o Oriente. Pode vir, devagar, sem correr, por favor. O filho dele. Ai, de volta. Não fica legal. Só para contextualizar, os anos de trabalho desses nobres irmãos, que hoje estão sendo agraciados aqui nessa noite tão especial, nosso irmão Buja Lara completa 40 anos de instituição. Nosso irmão Francisco Gilvan Tabosa Serafim, 42 anos de trabalhos prestados à instituição. Nosso irmão Francisco Moacir Clemente de Oliveira, que hoje está aí com as suas colunas fortes, sua esposa, sua filha mais velha, está completando 43 anos de instituição. Nosso eminente ex-mestre adjunto Walter Batista, 5 décadas a nossa instituição. E o nosso mais jovem e tão experiente irmão José Wilson de Oliveira completa hoje, esse ano, quer dizer, 60 anos de instituição. Parabéns. Às nossas homenagens na noite especial de hoje, Augusto Respeitável Jorge Cibole, que vai levar Marcelo Fontinelli, número 55, também não poderia deixar de agraciar esse irmão que sempre está disposto a atender os nossos pedidos, os nossos chamados, seja o dia que for, seja a hora que for. Tenho certeza que
todo mundo que já tentou falar com ele, foi prontamente atendido e daquela forma carinhosa que ele sabe tratar nós todos. Carinhosamente conhecido e chamado nosso irmão Barros. Por favor, meu irmão Barros. Irmão José Moreira Barros, carinhosamente conhecido como nosso irmão Barros. Pode vir aqui, ó, nossa querida, por favor. Vai tirar foto dele? Irmão Zé da Água. Zé Moreira? Zé da Água. Não? Irmão Zé Moreira Barros. Por gentileza, me acompanha. Nada, não poderia deixar de estar presente também nesse momento para receber o nosso abraço fraterno de gratidão. Hoje o nosso irmão Barros está recebendo aqui o título de gratidão da nossa oficina. Em reconhecimento e gratidão à solidariedade fraterna dispensada às lojas da circunscrição e, em particular, à nossa oficina. Meu irmão Barros, carinhosamente, para que eu possa entregar esse tipo de gratidão. Que eu tô Dando continuidade à homenagem de hoje, essa também será uma homenagem muito importante à nossa hora da profissão. Acho que especial estava guardado aqui carinhosamente, escondida, tem um fundamento muito especial para a gente. Faço questão de mostrar a todos. Trata-se de uma comida de irmão Etevaldo Barcelos, Augusto Hospital, Loja Simbólica, irmão Etevaldo Barcelos, continente, número 155. Confere, Augusto e respeitável Loja Simbólica, Etevaldo Barcelos Fontinelli, número 39, da grande loja do estado do Rio Grande do Norte, a presente encomenda, em reconhecimento e gratidão, a projeção do nosso patrono, o grão-mestre da fraternidade, secretário-geral da CMSB. Nós temos os irmãos que vieram do Oriente do Rio Grande do Norte, representando esta amada oficina. Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Alencar, juntamente com os demais irmãos que vieram do Rio Grande do Norte para a sessão de hoje. Bom, vem cá, vem. Então, meus irmãos, a nossa oficina ela é imensamente feliz e grata por esse ato de projeção do nosso patrono, nosso excelentíssimo da fraternidade, que tanta história fez na nossa grande loja, né? E recebeu esse tipo de grão-mestre da fraternidade. Então, passam os irmãos
Nesse momento eu gostaria de convidar a minha esposa Helena Borges para se fazer presente aqui no ambiente. Primeira dama da loja. Nicolas pode vir também. Pode ficar à nossa esquerda, por favor. Augusto respeitava agora esse modo, vai levar o Marcelo Fontinelli, número 155, também elaborou uma comenda especial. Augusto respeitava agora esse modo, vai levar o Marcelo Fontinelli, confere a cunhada Rosineide Santos Rodrigues Hernandes, esposa do nosso Sereníssimo. Recebe a presente comenda de reconhecimento e gratidão à sua marcante atuação como primeira-dama da grande loja nacional do Estado do Ceará e deputada da muito digna grande matriarca da Ordem da Estrela do Oriente. Por questões de saúde, a nossa cunhada não pôde estar presente, mas eu gostaria que o nosso Sereníssimo levasse para ela essa comenda, recebendo das mãos da primeira-dama da nossa oficina. Para finalizar o chave de ouro desse momento tão especial, não poderia faltar a homenagem ao nosso Sereníssimo também. Comenda Irmã Etevaldo Barcelos Fontinelli, Augusto respeitava a loja simbólica Irmã Etevaldo Barcelos Fontinelli, número 55, confere ao irmão Narciso Dota Hernandes Filho, grão-mestre da grande loja nacional do Estado do Ceará, a presente comenda em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à maçonaria em geral, à grande loja nacional do Estado do Ceará e suas lojas circunscritas, tornando as lojas fortes e comprometidas com o crescimento e a expansão desta potência maçônica. Um lema que sempre ouvimos ele dizer: honra, lealdade e decoro. Receba, meu irmão, das nossas mãos. Meu irmão secretário, você tem alguma prancha para ler nesse momento? Tem uma prancha da grande loja maçônica do Estado do Rio Grande do Norte, mas a Augusto respeitava a loja simbólica de volta até a fonte dela, número 39. Origem de Natal, Rio Grande do Norte, 18 de fevereiro de 2025. Ofício número 34, 2024/2026, Secretaria. Ao respeitável irmão
Federado México, Adoniran Rodrigues de Souza, da respeitada loja simbólica Devaldo Baceto Fortunelli, número 155 da grande loja maçônica do Estado do Ceará de RS. Assunto: felicitações, respeitado e irmão. Cumprimentamos fraternalmente nosso, em nome de todos os que fazem a respeitada loja simbólica Devaldo Baceto Fortunelli, número 59, sirvo da presente para parabenizar o respeitado loja irmão Devaldo Baceto Fortunelli, número 155, pelo aniversário de 6 anos de fundação da loja. A oportunidade, externamos toda a nossa gratidão pela dedicação de todos os seus membros em prol da sociedade mais justa e fraterna, sempre com dedicação aos princípios e ensinamentos deixados pelo nosso valoroso e inestimável irmão Etevaldo Baceto Fontenelle. Sem outro assunto de maior atenção para o momento, despedimos-nos, voltando ao grande arquiteto do universo, proteção e sabedoria para todos nós. Fraternalmente, Sócrates de Oliveira Souza, venerável mestre, e Josiane Fernandes de Mota, secretário. Obrigado, irmão secretário. Irmãos, primeiro e segundo vigilantes, anunciar em vossos cômodos com nosso silvariente que a palavra será concedida a qualquer irmão ou convidado que deseje exaltar a importância deste evento. Será concedida a palavra a qualquer de vós que queira manifestar sua iniciativa desta nome. Senhoras, senhores e meus irmãos, nesta coluna eu vos anuncio, da parte do Sereníssimo Grão-Mestre, que será concedida a palavra a qualquer de vós que queira manifestar-se a respeito do aniversário desta loja. Está anunciado em minha coluna, irmão primeiro vigilante. Está anunciado em uma das colunas, venerável mestre. A palavra está concedida a partir da coluna do segundo vigilante. Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Narciso, irmão Walter Batista, eminente ex-grão-mestre adjunto, irmão Batistino, eminente ex-grão-mestre adjunto, delegado dessa loja, irmão Zacarias, venerável mestre, irmão Adoniran, mestres instalados aqui presentes, delegados, meus irmãos, queridos convidados. Eu não ia falar, mas eu fui intimado a isso pelo nosso decano, irmão Walter Batista, certo? Então eu me senti na obrigação de falar. Meus irmãos, viver em fraternidade é maravilhoso, é sublime, é grandioso. Quando os irmãos se dispuseram a fundar essa loja, foi exatamente nesse sentido. Por isso que os irmãos eventualmente se juntam para compartilhar conosco um pouco de felicidade. E essa loja sabe fazer isso muito bem. No dia 19 de fevereiro de 2000, aliás, 21 de fevereiro de 2019, essa loja foi fundada. E a partir disso, eu recorro aqui ao Salmo 118, versículo 4, que diz o seguinte: nesse dia, irmão Walter, o Senhor agiu. O Senhor agiu, por isso nós temos que nos alegrarmos e exultarmos. O patrimônio de uma loja, meus irmãos, minhas cunhadas, ela é basicamente formada por 3 elementos. O elemento material, que são esses paramentos, é o templo, são as alfaias. O elemento humano, que são os maçons e suas famílias. E tem um elemento histórico, que esse é que dá base a uma loja. Esse é que fomenta a união, que dá o mote para a sua existência. Então é por isso que nós temos a felicidade de compartilhar com os irmãos da Etevaldo Baceto Fontenelle essa grandiosidade de ter uma loja com o nome do irmão Etevaldo. É esse elemento que fortalece, que dá grandeza a essa loja. Essa loja, desde a sua concepção, ela espalha fraternidade, alegria, tem uma habitual recepção aos irmãos. E é por isso que ela honra sobremodo o nome do seu patrão. Então eu peço ao grande arquiteto do universo que concebeu
aventura de vocês fundarem essa loja, que lhes dê vida eterna, vida longa, sempre na concepção divina. Meus parabéns a todos vocês. Tenha silêncio, minha coluna, em nome do meu vigilante. Palavra está na coluna. Você dúvida. Algum irmão quer se manifestar? Convidado? Atendendo aqui a recomendação do nosso Sereníssimo, dispensar as formalidades, quero saudar todos os irmãos, em especial a pessoa do Sereníssimo e do venerável mestre dessa loja, e trazer aqui o nosso fraternal abraço a Guardiões de Óleo, saudando os 6 anos de aniversário de vossa loja Coirmã, e contar uma breve história que vi essa loja nascer no papel quando o nosso irmão Paulo de Tasso, Nogueira, pediu ajuda para redigir e depois encaminhar a documentação. Eu ainda nem tinha nascido, e aí a vida me trouxe para cá, não para essa loja, mas para Guardiões de Óleo. E é uma grata felicidade ver ela completando daqueles papéis a realidade, né, de hoje, de seus 6 anos. Então, trago o meu fraternal abraço a todos e vida longa a vossa loja, venerável mestre e todos os demais irmãos. Deixo aqui meu forte abraço a vocês, aos familiares, às cunhadas e a todos aqui presentes. Ninguém mais? Era silêncio. A palavra está no Oriente. Muito obrigado. Eu agradeço por 3 coisas. Sou bem recebido nessa grande loja, sou bem respeitado, eu adoro no coração, com minha bandeira do Brasil no coração. Isso é muito importante. Estou aqui por 3 coisas hoje. Claro, está no meu coração. Primeiramente, eu estou aqui hoje pela minha família e minha esposa, e as mulheres. Se não fossem as mulheres, não estava aqui. Quem conhece minha esposa sabe muito bem que eu tenho 26 anos de maçonaria, não tenho nada perto do irmão que tem 60. Quando eu chego lá, quando vai chegar lá o irmão, pelo menos 60, eu tenho pelo menos 50. Não cheguei mais do lado. Então eu tenho um carinho muito grande pelas cunhadas que acompanham a gente e aguentam muita coisa na nossa caminhada maçônica. Isso é muito importante. Outro, eu estou aqui com o meu secretário, lá no município, que remarcou a semana, eu sou professor, na vida profana, a gente remarcou a semana pedagógica para cá. E estou aqui hoje com um aprendiz da minha loja, um grande empresário, se não fosse o avião dele, nós não tínhamos tempo de estar aqui, né? Porque são 6 horas de viagem, a gente não pode vir para cá e estar lá 14 horas para fazer uma semana pedagógica. Quem é professor sabe, a mulher, a esposa do nosso irmão, que é professor, sabe como é a cobrança do município, tem 2.000 professores. Em primeiro lugar, que não digo isso ainda, vou deixar isso aqui, mas entre esse e meu coração, é o irmão Eterval, que jamais eu fui deixar de estar aqui. Irmão Eterval, a gente não pode, um dia muito importante, que chama o dia, esse dia que é 22
22 de fevereiro. Que nem, eu acho que pouco sabe, né? Qual é o dia 22 de fevereiro. Só não é o aniversário de Etevaldo, não. Ele era um irmão tão fraterno, que é o Dia Internacional do Maçom. Internacional do Maçom. É o dia do aniversário dele. Então, ele para mim está aqui, na minha mente e no meu coração. Para mim não morreu. Porque eu tenho uma consideração e tenho um livro muito grande. Quem é perto de mim sabe. E em primeiro lugar, Deus. Se não tivesse esse, ninguém estava aqui. Então, isso eu levo sempre. Deus em primeiro lugar. Eu agradeço. Em nome do venerável mestre Teofante que mandou, o irmão Sofísio, né? Infelizmente tem que botar todo mundo aqui, mas está assistindo pelo direto à loja, né? Que faz 4 anos que foi fundada, né? E foi com a força, né? A amizade, o coração do irmão paterno, do irmão Etevaldo, que desde quando ele passava, ele deixava isso, essa fraternidade, essa amizade. Né? A loja abriu no Rio, né? Foi aberta no Rio de Xirê. E a primeira loja no Rio de Xirê que foi aberta foi há 12 anos atrás, pelo irmão Etevaldo. Mas essa loja bateu coluna e foi famosa. Hoje a gente está reabrindo ela em todos. A nossa loja é número 39, mas está vindo já 47. 3 lojas do Rio de Xirê. Aqui no acho que é delegado, eu acho. Está na loja do Rio de Xirê. Eu gosto muito do Rio de Xirê. Nasci no dos Escocês. Então a Etevaldo passava todos os rios. Isso era muito importante. Então, ele foi a primeira pessoa que deu uma força também à loja do Rio de Xirê. A loja bateu quando foi 4 anos que ela fez a homenagem a ele, o nosso grande mestre aqui. Até hoje, ele banca os rituais da loja do Rio de Xirê, na grande loja do Estado do Rio Grande do Norte. Foi ele, o grande mestre. Nós agradecemos ele. De coração, todos os irmãos agradecem. Eu acho que você faz um trabalho belíssimo. Eu acho que você tem que fazer uma coisa maior, tem um caminho ainda. Como é que eu tempo que você tem? É um grande irmão que nós queremos que cresçam dentro da maçonaria. É isso que nós queremos. Eu queria só chamar aqui o nosso aprendiz, o nosso rei, o venerável passado, o nosso venerável na vida profunda do Podevinho, dá um brinde aqui, né, da loja, né, o irmão Jair falou, o irmão Grão-Mestre, o venerável mestre, e o irmão Valdir Batista, ele volta, e volta, porque vocês podem, né, mais de coração. Você entregar um grão-mestre, entrega aqui ao nosso irmão, muito amigo meu, não vou deixar de entregar o meu irmão aqui, Walter Batista, para cá, por favor, na porta, atrás, mostra o provar que eu entrego pelo grão-mestre, pelo vencimento. Fez. E para finalizar, o nosso grão-mestre Robert Hugo, grande amigo seu e de toda a qualidade hoje, manda um grande abraço, tem um abraço para você. E essa grande loja, cada vez ela progride e cresça, e o trabalho que ela faz em sua administração. Muito obrigado pelo respeito que eu tenho pelo irmão Aguiar, e sempre eu tenho a cultura desse irmão de coração. Irmão Barros, obrigado aí. Muito obrigado. Desculpa, pessoal. Sereníssimo grão-mestre, eminente paz grão-mestre João Batista,
Grande do Sul, nós comentávamos, né? Irmão Adoniran. Irmão Adoniran não nasceu, ele iniciou Cavaleiros do Cruzeiro do Sul. Porque na nossa ordem, o irmão Adoniran, ele nasceu desde quando abriu os olhos sobre esse planeta ao lado do irmão Walter Batista. E assim muitos de nós somos. Os irmãos que aqui estão à minha frente, Dimitri, Bezerri, irmão Batista e outros que aqui posso não estar enxergando, eles saíram para ser reunidos a outros irmãos e fundaram essa loja que leva o nome de Etevaldo, que também presta o nome de Palácio Maçônico, onde nós estamos instalados na cidade 2000 e nos reunimos às segundas-feiras, às 20 horas. Mas eu não poderia deixar de vir aqui por essa importância, irmão Adoniran, Sereníssimo Grão-Mestre. Afinal, estar aqui e perceber a energia e a grandeza dessa loja, que é uma princesa, é uma menina que tem só 6 anos, mas tem maturidade, tem muita sabedoria no que passa por aqui em todas as sessões. E essa visita eu estava vivendo há muito tempo. Esses irmãos que saíram de lá e se juntaram aos outros, eles são tão fortes nas sabedorias, eles são tão enraizados na fraternidade, que parece que eles saíram o ano passado de lá, fazem 6 anos. Então, além de eles estar aqui, salientar o que está acontecendo aqui, passando por todos os momentos dos agraciados, né, os irmãos e irmãos secretários, me chamam Odair Costa, sou venerável mestre Conrad Vitor, da loja Cavaleiros do Cruzeiro do Sul 99, e nesse momento aqui na comitiva do Grão-Mestre, e mais importante do que tudo, irmão de cada um de vocês, essa saída de lá de nossa loja e de outras, tem uma situação que eu sempre procuro refletir e até dizer, manifestar em algumas falas, que a nossa ordem, ela é uma ordem que nem a abelha, que tem o seu enxame, que produz mel, que trabalha certinho, sem nada der errado. E quando o enxame está grande, ele se divide e forma, no nosso caso, uma outra loja. O que o Sereníssimo Grão-Mestre Narciso tem feito com muita excelência aqui na Grande Fortaleza e no Estado, fomentando a volta de irmãos que estavam adormecidos e fomentando a criação de novas lojas. Isso é maçonaria, porque assim, dessa forma, nós, aumentando o número de irmãos, fortalecemos cada vez mais o compromisso de ajudar, de aprender e passar os nossos aprendizados para a humanidade. Nós falamos, as cunhadas, os convidados, os irmãos, todos nós falamos fazer feliz a humanidade. Irmão Lagos, não tem o que se falar, né? Quem conhece Pedra Branca, a distinta loja de lá, tem um memorial do Irmão Lagos, muito bem recheado. Mas Irmão Lagos, essa simplicidade atendeu a todo o Estado. Poder dizer isso com essas palavras. O irmão Narciso, já falei dessa força aí de fazer com que a maçonaria esteja cada vez mais forte no Ceará. E todos nós sabemos que a maçonaria do Ceará, ela é reconhecida no Brasil todo. Por esse trabalho, né? Então, para me despedir, em nome dos membros do Alto Corpo, na pessoa do irmão Show, eu quero cumprimentar cada um de vocês, a cada um dos convidados, e dizer que todos aqueles, os veneráveis mestres de honra e vida, que foram agraciados, aqui eu vi, nós vimos mais de 200 anos de maçonaria, e inclusive os familiares juntos, porque olha, 50 anos de maçonaria, a importância do familiar, das cunhadas, dos sobrinhos, para dar esse combustível, essa sustentação. Vocês, convidados e cunhadas, são muito importantes nesse processo para todos nós. E que a maçonaria continue, sim,
tornando feliz a humanidade satisfeita. Venerável Mestre Sereníssimo. A palavra continua no Oriente. Vocês falam em Romanos. Excelentíssimo Grão-Mestre, seus eminentes Grão-Mestre adjuntos presente, irmão Alto Batista, irmão Batistinha, venerável mestre desta loja, irmão Adoniran, eu pediria permissão ao nosso grande segundo vigilante, irmão João Carlos Oliveira Uchoa, para em seu nome saudar todos os irmãos aqui presentes. Também saúdo as nossas cunhadas presentes a esta cerimônia, sobrinhos e convidados. Meus irmãos, inicialmente eu quero parabenizar a loja irmão Etevaldo Marcelo Fontenelle por esses 6 anos de bom serviço prestado na circunscrição da grande loja maçônica do estado do Ceará. E, para não me alongar, eu quero agradecer a loja por essa deferência à minha pessoa. Toda homenagem, ela tem o mesmo valor simbólico, meu venerável. Porém, a homenagem que se recebe numa loja, que tem como patrono Etevaldo Marcelo Fontenelle, ela tem um peso diferente, porque o Etevaldo realmente foi um grande irmão, foi um grande mestre que esta grande loja teve. E isso nos traz esse agradecimento muito especial de ter essa deferência feita por esta loja, minha pessoa. E eu agradeço e lhes digo que a memória de Etevaldo Marcelo Fontenelle deve ser preservada para sempre em nossos corações. Muito obrigado à loja Etevaldo Marcelo Fontenelle por essa homenagem que faz à minha pessoa. Boa noite a todos, excelentíssimo Grão-Mestre, quase eminente Grão-Mestre Walter Batista e Batistinha, grande delegado especial, irmão Zacarias, em seu nome saúde os demais grandes delegados, venerável grande segundo vigilante, irmão João Carlos Uchoa, venerável mestre Adoniran, em seu nome saúde todos os veneráveis aqui presentes, membros da alta administração, que eu saúdo na pessoa do irmão Paulo de Tarso, mestres instalados, que eu saúdo na pessoa do irmão Dimitri, irmãos, cunhadas, sobrinhos e convidados. Venerável mestre, a loja prolongada se faz presente aqui com uma pequena comitiva, nosso irmão Alberto, nosso irmão Henrique Falcão, Paulo Fonseca e João Iro. Viemos trazer aqui as melhores felicitações, os parabéns pelo transcurso do 6º ano de aniversário da nossa querida loja. Confesso que eu particularmente sinto-me emocionado todas as vezes que meu nome é citado como um dos partícipes, dos fundadores desta loja. Sinto-me feliz por em algum momento, de alguma forma, ter contribuído aqui com essa oficina. Acompanho muito de perto a vida dela, porque realmente é uma oficina do meu coração. Aqui nesta oficina se encontram os meus melhores amigos, encontram-se entre esses irmãos dessa loja. E como portadores dessas felicitações, queremos dizer que é o nosso desejo que esta loja permaneça sempre próspera, com muita paz e sempre norteada pelo espírito de fraternidade legado pelo nosso patrão. Um abraço a todos e muito obrigado. Excelência Grão-Mestre, seus
Adoniran, irmão ao quadrado, irmão Adoniran, a pessoa com a qual saúdo os demais, tomo a liberdade para saudar os demais irmãos e cunhados e demais convidados. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Furquim, estou venerável mestre da USP, Secretário Loja Simbólica Rei Salomão, número 113. Comigo trago aqui 4 irmãos do nosso quadro, 3 mestres instalados, o irmão Marcos Vinícius, o irmão Alcides, o irmão Raimundo e o nosso mais recente aprendiz, iniciado há praticamente menos de um mês, nosso irmão Mauro, para prestigiar o aniversário desta loja, que assim que vi no calendário da grande loja esta data lá devidamente marcada, tratei logo de sugerir aos irmãos que viéssemos aqui, tanto para retribuir a visita realizada já na nossa oficina, ainda do irmão Marcos Vinícius, mas também pela importância dessa loja e pela importância do patrono dessa loja, irmão Etevaldo, com o qual eu tive a oportunidade ainda na juventude, tivemos a oportunidade na juventude, com o Dominante, com o Dimitri, de conviver com ele, de aprender muito com ele, de estar com ele em vários momentos. Então não poderia também deixar de estar aqui presente. E aproveito para colocar a Restauração, nossa loja, à disposição dessa oficina, tanto para nos visitar, quanto se precisar de nossa ajuda para qualquer trabalho, irmão. Nós estamos à disposição. No mais, boa noite a todos. Nosso irmão Luiz, por gentileza. Para o bispo Grão-Mestre, evidente Grão-Mestre de Junto de Valvalda, Grão-Mestre de Junto também, e o nosso venerável mestre, que é o Antoniano. Meus irmãos, eu completo este ano 60 anos que entrei por aquela portinha. Nunca me arrependi, porque logo cedo eu vi que a maçonaria era uma entidade diferente de todas as outras que eu conhecia. E eu não sou assim analfabeto, não. Quando eu entrei aqui, eu já era do 3º ano de odontologia na Universidade Federal. Quer dizer, eu já podia ter assim, fazer um julgamento do que era bom, intelectual dele, e do que não prestava. Né? Então, cedo eu vi que a maçonaria, esta sim, é uma entidade que todos nós dispensamos grandes conhecimentos que a maçonaria deu para nós. De maneira, meus irmãos, que eu nunca me arrependi de ter entrado aqui. Fui todos os cargos aqui na grande loja, eu fui, menos a de grão-mestre, porque eu não tinha voto. O que é que eu ia fazer? Eu sabia que não ia ler. Sabia que não ia ler, eu ia me meter no negócio desse. Foi bem. Então, meus irmãos, eu estou aqui, não vou dizer a minha idade não, porque eu vou mentir. Eu vou dizer que entrei aqui tinha 6 anos de idade. E não é verdade. Eu já tenho mais de 80. De maneira que eu rendo homenagens a todos os irmãos que fizeram companhia a mim através desses 60 anos. Iniciei na loja de Senador Pompeu, Mateus e Duro Mal, iniciei lá. Mas eu era empregado do ex-API, eu era escriturário do ex-API, de maneira que eu passei só 2 meses lá, como maçom, né? Como residente de Xambai.
Mas por 2 meses nós recebemos ordens da administração central para sermos transferidos aqui para Fortaleza. Então eu vim, trouxe do Vila de lá, trouxe uma apresentação para o grão-mestre da época e me apresentei a ele e mandou que eu tomasse as instruções de aprendiz de maçom na loja Fortaleza. Então fiquei frequentando a loja Fortaleza, até que quando eu cheguei, ajudei a levantar, como aprendiz, eu ajudei a levantar as colunas da loja de Managuara, Deus de Managuara. Eu ajudei lá, eu fiz parte da comissão. E um dia desse eu digo que eu fui uns 3 meses. Eu fui lá com o ex-Roberto Linhares. Linhares fui eu que assinei a proposta de se iniciar a maçonaria lá em Managuara. Eu fui um dos 2 que assinamos a proposta de iniciação do Linhares. Então, tinha um negócio lá e eu fui com ele agora, uns 3 dias atrás. Né? E quando eu cheguei lá, 50 e tantos anos que eu não passava por lá. Né? 50 e tantos anos. Então a gente sente assim um ardor do coração de não rever mais aqueles irmãos que foram nossos companheiros da época. Então o Linhares passou, fez lá a explanação e começou a mostrar os slides e apareceu um slide lá que tinha os 10 irmãos que tinham ajudado a levantar as colunas, porque no tempo do Getúlio Vargas, toda a maçonaria do Brasil foi impedida de se reunir e a Maraguá foi sepultada, né? Quer dizer, foi desativada. Então, desde a época que eu estava lá em Maraguá, eu era tenista do secretário do Sindicato Rural de Maraguá. Então eu ajudei, eu fiz parte da comissão. E vocês não queiram saber, quando o Linhares mostrou lá o slide, que tinha os 10 maçons que ajudaram a levantar as colunas da Maraguá. E entre esses 10, eu era um deles. E acontece também que só quem estava vivo era ele. Todos os nomes tinham morrido. Então, meus irmãos, aquilo ali foi uma tristeza para mim. Quando eu vi o nome dele lá, e nenhum era vivo mais. Né? Então eu enchi os olhos d'água naquela música lá em Maraguá. Porque todos os nomes de instrumentos lá já tinham ido para o arrependimento. De maneira que eu agradeço a atenção que vocês me dispensaram e muito obrigado. Mais algum irmão do Oriente deseja se manifestar? Excelentíssimo meu mestre irmão Macedo Horta, eminentes ex-grão-mestres adjuntos Walter Batista e meu querido irmão Batistinha, grandes irmãos vigilantes, meu irmão Carlos Chora, grandes delegados especiais, o saúde na pessoa do irmão Zacaria, do 25º Distrito, veneráveis mestres de lojas aqui representadas, membros do outro corpo, mestres instalados, irmãos pessoas vigilantes, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos. Como já é sabido por todos, é uma data muito especial para a gente, o nosso coração está cheio de emoções. Cunhados, vocês puderam presenciar vários irmãos falando com muito amor da instituição. Isso é o que nos une como verdadeiros irmãos, esse elo de verdades, essa vontade de seguir com ética, com moral. Muitas vezes a gente se prolonga um pouco aqui nas palavras, porque a gente respira, a gente vivencia, né? E sempre com um propósito,
como já foi dito anteriormente, quer tornar feliz a humanidade. Então aqui a gente compartilha experiências, a gente vivencia momentos, a gente aprende junto. Então isso é maçonaria para a gente, meus cunhados. Essa é a essência que nos traz aqui toda semana. Gostaria de deixar esse relato para vocês, que nós somos extremamente apaixonados por esta instituição que muito nos ensina. Nesse momento de muita emoção, eu gostaria de convidar as cunhadas para se fazerem presente no momento após a reunião para jantar e nos confraternizarmos. E vou passar aqui a palavra ao nosso sereníssimo grão-mestre para que ele possa finalizar esse momento, esse momento tão especial para nós. Eu de pronto transfiro aqui a palavra ao nosso Paulo Batista, que vai fazer a pronunciamento. Eu, com a devida vênia do nosso sereníssimo grão-mestre, eu gostaria de fazer a minha saudação primeiras às nossas queridas cunhadas, nossas esposas, nossos sobrinhos que aqui estão, na pessoa da nossa primeira dama, Helena Borges, que é a esposa do nosso venerado, e também é a minha norinha querida. Em seguida eu me reporto ao nosso sereníssimo grão-mestre, ao nosso eminente ex-grão-mestre, irmão Batistinha, meu amigo há mais de 4 décadas, ao nosso grande segundo vigilante, meu irmão Carlos Oliveira Choro, aos grandes delegados aqui representados, na pessoa do nosso irmão Zacarias, que é o grande delegado a que a nossa loja está ligada, 35º Distrito, o venerável mestre, Mohamed Miranda, meu filho querido, aos membros do alto corpo, aos mestres instalados, aos irmãos primeiro e segundo vigilantes, às cunhadas, aos caros visitantes, e em se tratando de visitante, eu gostaria de apresentar também o meu genro, que embora ele chegue atrasado, mas ele está lá no cantinho, e meu filho primogênito, Walter Júnior, está atrás do irmão, gostaria que ficasse de pé, Walter Júnior e Ivan. Isso é uma gratidão para qualquer pai, para qualquer sogro, para qualquer participante desta sublime instituição que vem aqui ouvir um pouco da nossa história. Como os irmãos puderam ver, eu estou há 50 anos tentando ser uma pessoa melhor. E eu recorro aqui, olhando para Ronaldo, eu lembro que tudo aqui é embasado no nosso livro da lei, que está no centro da loja, que é a nossa Bíblia Sagrada. Tudo está, todas as perguntas e respostas estão ali. E eu estava pensando aqui o que falar, se porventura eu fosse designado, porque aqui também tem disciplina. Enquanto uns governam e ensinam, outros aprendem e obedecem. Por conta dessa obediência é que eu estou a falar, porque ele me ensinou também que o silêncio é uma das virtudes mais eloquentes que nós manifestamos em loja. Isto é um ensinamento desse sereníssimo grão-mestre. E eu estava a me lembrar que Jesus, em sua peregrinação, escolheu aqueles 12 discípulos e disse a eles: ide pregai o Evangelho a todas as criaturas. É isso que a gente vem fazer aqui também. A maçonaria nos deixa legados para que nós os transmitamos àqueles a quem devemos instruir, nossos aprendizes, nossos companheiros, nossos irmãos, e também a troca recíproca da fraternidade entre os homens, através do Salmo
133, que é a excelência do amor fraternal, através dos cantos de Davi. Aliado a isso, eu fiquei pensando como homenagear as mulheres hoje. E aí eu me lembrei do que Cristo, do que está escrito lá na Bíblia, quando diz: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão um só corpo. E dali nasce a vida. E dali povoa o universo através da vida. O nosso serenismo aqui representa Salomão. Salomão, ele escreveu Provérbios. Em Provérbios, hoje eu meditei duas passagens que se aplicam muito bem ao nosso serenismo. No capítulo 24, versículos 5 e 6, diz: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há conselheiros, é mais fácil vencer. Este legado também eu dedico aqui ao nosso sereníssimo primeiro-mestre. Em 2 mandatos que ele administra a grande loja, não precisava a gente trazer aqui o extenso currículo deste grandioso irmão, porque certamente poderia cansar. Mas para falar dele é difícil e extremamente fácil. Difícil, como eu falei, devido ao vasto conhecimento que este ente querido dispõe. E é fácil pela simplicidade que ele se nos apresenta. Quando, numa campanha acirrada para o cargo de grão-mestre, ele disse: não vou apresentar aqui plataformas gigantescas que eu não posso cumprir, vou apresentar 2. Que seriam lojas fortes, o crescimento e a expansão da nossa grande loja. O exemplo de lojas fortes está aqui. O exemplo de expansão e o crescimento da grande loja é que somos 172 lojas. E já chegaremos às 200. O exemplo da expansão da grande loja é que somos mais de 5.000 irmãos. 5.000 obreiros no estado do Ceará. Isto significa lojas fortes, isto significa o crescimento e a expansão da nossa grande loja. É por isso, meu sereníssimo primeiro-mestre, que eu dedico também, por ocasião desta sessão comemorativa de 6 anos da nossa loja, o nosso reconhecimento, o nosso empenho, sobretudo a nossa lealdade, honra e decoro para com a vossa serenidade. Por fim, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, eu quero dizer que para o pai, também maçom, é iniciar o seu filho. E hoje, muitos não sabem, mas o venerável presidente é o meu caçula. É aquele que quis seguir meus passos. E aqui, ele veio, talvez ele necessitasse dessa transformação que a maçonaria nos oferece. Concluo com mais uma passagem de Provérbios, dedicada a todos nós aqui. Quem procura ter sabedoria ama a vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Felicidade para todos nós é a palavra de ordem do nosso sereníssimo primeiro-mestre. Muito obrigado. Meus irmãos, eu encaminho e subscrevo todos os cumprimentos já formulados pelas autoridades presentes. Uma saudação muito especial e carinhosa a todas as cunhadas aqui presentes, nossos sobrinhos. Um cumprimento especial ao nosso irmão Alencar,
que vem lá da nossa co-irmã, né, de loja do Estado do Rio Grande do Norte, peço que transmita o nosso irmão Robert Hugo, excelente grão-mestre daquela potência. Também vou registrar um abraço do grande amigo, grande irmão, de uma amizade sincera e bem forte que nós construímos e mantemos, graças a Deus. Então, irmão Hugo, também um abraço, um agradecimento. Agradecimento a vocês também, como já foi dito aqui, por toda a projeção que dão ao nome do Guatemala, da Parceira Terra daquele Estado, um nome que nós sabemos firme e consolidado na memória e no coração do Brasil todo, todas as pessoas que puderam com ele conviver e dividir um pouco da amizade do Guatemala. Eu quero inicialmente também agradecer em nome da Rose, que por problema de saúde ela não pôde estar conosco aqui hoje à noite, mas certamente com a dona ela, na primeira oportunidade dessa loja de receber cunhados, ela virá pessoalmente, tenho certeza disso. Agradecer pela generosidade, pela gentileza da lembrança do nome dela, pelo trabalho que realiza, também com todas as demais samaritanas da nossa grande loja. Agradecer também pela lembrança do meu nome, muito honrado, com uma comenda que traz um nome tão importante para todos nós e já muito bem lembrado aqui, nosso irmão Edevaldo Marcelo Soutinelli, com quem eu tive também a honra de colaborar durante o período que ele governou a grande loja, durante os 2 mandatos do irmão Edevaldo, me honrou em fazer parte da equipe, no primeiro mandato como seu grande cuidador externo, no segundo mandato como grande orador adjunto, e tivemos muitas viagens juntos, muita coisa que vivenciamos, e é uma pessoa que eu aprendi muito também. Então, receber essa homenagem desta loja, esse momento é importante para ela, em que ela se consolida no seu 6º aniversário, de fato, para mim também é uma deferência muito especial que eu levo no coração. E também pela magnitude, eu me congratulo aqui também, parabenizo todos os demais agraciados, os veneráveis mestres, na revista, que foram reconhecidos aqui hoje pelo trabalho que fizeram, os decanos, que também mostraram a sua força e o que eles representam dentro desta loja, dentro da Nossa Estado do Ceará, por sua história de vida, por tudo que fizeram e fazem. Aquelas pessoas que servem de lojas outras, mas colaboraram e foram reconhecidas também nesta noite, então me congratulo com essa play de irmãos que tiveram seus irmãos lembrados também aqui nesta noite. Dizer, meus irmãos, que o que se viu aqui nesta solenidade é algo que nós também entendemos como sendo a base para a sustentação e para a perpetuação de uma instituição como a nossa, a maçonaria. Nós somos uma instituição que tem no seu passado, nos homens que a construíram, a referência e a solidez necessária para regular nossas condutas no presente e certamente acertar na nossa estrada do futuro. Não à toa, desde 2019, quando nós aceitamos o desafio de servir a grande loja a partir desta posição, nós temos estimulado as lojas a reverenciarem os seus nomes, as pessoas que fizeram história, a guardar essa memória. Fizemos aqui os prosseguidos criados neste período, o Museu da Maçonaria do Ceará, que tem esse propósito, exatamente resgatar os elementos que fazem parte da construção dessa instituição, desde o seu nascedor, enquanto grande loja, mas muito antes, porque a maçonaria não começou em 1928, começou há muitos anos atrás, e o propósito foi esse. Quando nós criamos os cargos de grande historiador e de historiador no âmbito das lojas, também o propósito era esse. Eu quero informar para vocês que nós estamos já inaugurando e vamos apresentar à comunidade maçônica dentro de poucos dias uma sala de podcast, que é um mecanismo de comunicação, mas também de registro da história atual, porque nós estamos buscando as pessoas que fazem a maçonaria hoje, para que elas possam deixar gravada também as suas identidades. Então, nós estamos inicialmente entrevistando vários elementos, vários irmãos que vivem construindo a maçonaria hoje, que estão neste momento da sua história, a fim de melhor guardar essa memória para os anos que virão. Nós estamos resgatando muitas coisas que estavam colocadas mas de maneira desordenada, mas também nessa linha, nosso irmão Ronaldo tem comandado um grupo de pesquisa que tem rebuscado na nossa história, visitando todos os livros de Atos, todos os livros de registros pelos obreiros, identificando aquelas personalidades, aqueles homens que lá em 1928, no começo do século passado, com todas as dificuldades, conseguiram empreender e trazer essa instituição que hoje está em nossas mãos. As personalidades como
Álvaro Reis, como o Henrique Eder, o capitão Zé Rodrigues e tantos outros. E quando a gente vai, meus irmãos e minhas cunhadas, buscando essas histórias, nós vemos e entendemos por que essa instituição está hoje aqui, está tão forte. Homens de um quilate assim, impressionante, pessoas de formação intelectual, moral, diferenciada, e por isso essa instituição chega até o dia atual, chega tão forte, e aumenta muito a responsabilidade de todos nós que estamos nesse momento da sua história. E aí nós vamos agora no dia 22, meus irmãos, apresentar a todos vocês o resgate dessa documentação. Dia 22 de março será a nossa Assembleia Geral, e lá nós vamos apresentar os nomes dos 12 ex-grão-mestres que foram de maneira firme e documentada alçados à condição de grão-mestres de honra e advida. Nós temos 12 personalidades, né, irmão Lauro? E nós temos 2 casos que nós entendemos que deveremos preencher essa lacuna. O irmão Álvaro Reis, nosso primeiro grão-mestre, que quando implantou o Secretário no Estado do Ceará, ele era o prefeito da cidade de Fortaleza, e aí vocês podem ter a dimensão do que representava a figura do prefeito naquela entidade que chegava num ambiente extremamente inóspito para essa entidade, porque com toda aquela questão religiosa envolvida, com desconhecimento muito maior que se tinha sobre essa instituição, e de repente essa instituição começar tendo como seu dirigente maior o prefeito naquela época. Então, e a ele não foi concedido, acho que por algum lapso, por algum esquecimento, não se concedeu, pelo menos nós identificamos em nenhum ponto da história a concessão do título de grão-mestre de honra e advida. E nós vamos levando essa proposta para a Assembleia Geral no dia 22, a fim de cumprir com aquela que eles desideraram. Tem outro irmão também, nosso irmão Germano Machado Holanda, um grande grão-mestre também, com um trabalho prestado de maneira valiosa, que nós não identificamos, mas sabemos que foi concedido, porque ele foi tratado durante muitas reuniões como sendo grão-mestre de honra e advida. Muitos documentos, inclusive, fora da grande loja, que o designam, mas como nós não encontramos a ata, nem encontramos um documento que comprovasse isso materialmente, então vamos fazer uma convalidação. A Assembleia irá convalidar aquele título, certamente foi concedido em algum momento da história da grande loja no Estado do Ceará. Mas o que é interessante também, meus irmãos, é que durante essa pesquisa, nós fomos ver também o poder e o valor que teve o trabalho da mulher nesse período. A esposa do nosso irmão, por exemplo, Álvaro Nunes, Dona Rosa, né? Maria José. A Maria José foi uma pessoa excepcional na época também, que as mulheres viviam um momento também de muita dificuldade, de ostracismo, né? E ela já naquela municipalidade, já na cidade, naquela época, exercia um papel que não era de ficar em casa, não. Foi uma mulher que colaborou muito na administração de Fortaleza, que tinha papel social, foi uma das que trouxe a legião, aquela entidade, a LBA do Ceará, vários trabalhos sociais que ela fazia. Então a mulher também de uma atuação assim, muito importante. E aí, meus irmãos, nós resolvemos que uma área da Vila Vendilógia, que é muito dedicada às samaritanas, vai ser renomeada, aquele auditório que foi chamado durante muitos anos de Salão da Caça, nós vamos rebatizá-lo com o nome dela, o auditório, que levará o nome então da esposa do nosso Deus Alberto. E naquela oportunidade, nós fizemos então o resgate de todas as primeiras damas, desde a fundação da Grande Loja para cá. Trabalho muito difícil, vocês imaginam achar as fotos das esposas que não participavam, não andavam sequer aqui no palácio. Mas esse trabalho tem sido feito e só tem uma que nós não localizamos ainda, mas estamos na busca e vamos achá-la, que é a esposa do capitão Zé Rodrigues, que foi o segundo grão-mestre da história do Ceará. Todas as demais esposas de grão-mestre nesse período já estão com as suas fotos preparadas e ela vai dar uma galeria aqui no Ceará. É uma forma de nós homenagearmos a todas as mulheres, todas as samaritanas, como um conjunto de pessoas que tem também a sua importância na história do Ceará. Então, parabenizo a loja pelos seus 6 anos, parabenizo pela maneira como ela comemorou, pelo reforço da história da sua existência da loja e pela maneira como ela vem trazendo no Tribunal de Volta o parceiro do débito com muita honra e com muita dignidade. Parabéns a todos vocês. Vamos ver a cerimônia, eu sou mais uma necessário para homenagear o Pablo Nacional. Talvez, irmão, para abreviar. Irmão, sim, obrigado.
Sagrado pavilhão, símbolo augusto da minha grande pátria. Eis a teus pés, a tua sombra, sob tua égide bendita, o melhor das tuas esperanças. Vê, é um pugido de almas sinceras, de corações bem formados, que ardem na pira de verdadeiro patriotismo. Os obreiros da paz, os apóstolos da liberdade, acólitos da justiça, sacerdotes do direito, miragem radiosa do futuro, que celebram pela minha voz a grandeza das tuas glórias e o fulgor inacessível das tuas tradições. Tu, que relembras o clangor de duras pelejas, pela unidade e pela independência da Brasília, gente. Tu, que és em todos os momentos da vida nacional um evangelho de paz e um emblema de amor, um brado de civilização contra a estupidez da guerra e um protesto do direito contra a selvageria da força. Tu, que refletes na beleza de tuas cores a própria alma da gente, recebe neste cântico de minha palavra o ósculo do mais entranhado afeto. Abre sobre este templo maçônico a teu serviço e sobre o templo da pátria as asas tutelares e alviverdes de tua intangível majestade e proteção, e paira lá no alto, como estrela guiadora dos nossos destinos, apontando as gerações que conduz ao serviço em defesa e glória do Brasil. Recebe, querida bandeira, a nossa fraterna saudação, o nosso juramento, e nas ondulações que irradiam por toda a parte em que tremulam as tuas cores simbólicas, subam uníssonas ao grande arquiteto do universo como pleito de consagração à pátria, os votos mais ardentes pela glória e felicidade do Brasil. Excelentíssimas senhoras e senhores, ao tempo cerimonial do nosso aniversário da Augusta, escrital da simbólica, queremos externar aos nossos convidados o mais alentado agradecimento por suas honrosas presenças, que todas brilhantaram esta nossa sessão magna comemorativa. Que o grande eterno universo a todos dê a sua bênção e proteção. Vamos, cerimônias